Opa, estamos de volta com mais uma entrevista, mais um bate-papo aqui no nosso blog, no blog do Toninho. Mais uma entrevista de vídeo. Hoje estou recebendo esse cara aqui, ó, Dr. Roberley Cândido de Araújo, advogado conceituadíssimo em Presidente Venceslau e região. Ele veio aqui a pedido meu, fiz o convite, ele aceitou, está aqui ao meu lado para a gente saber de sua vida, do seu trabalho, de como andam as coisas no campo jurídico aqui da região. Roberley, é um prazer recebê-lo aqui e comece falando, você é vencesauense? Obrigado, Toninho, pelo convite, tá? Fiquei lisonjeado pelo seu convite. Eu sou vencesauense, sim. Nasci aqui em Venceslau. Nasceu em Presidente Venceslau. Seus pais? Altair Cândido de Araújo e Cleusa Aparecida de Araújo, são também daqui. E eu quero dizer com muito prazer que eu e o Altair Cândido de Araújo, que é um cara inteligentíssimo, nós estudamos a vida inteira juntos. Foi do primeiro ano do grupo até o colegial. Mas olha, é muito legal você estar aqui presente. E me diz, como foi sua infância, como foi sua vida desde o início? Olha, Toninho, eu tive a bênção, né, de ter nascido na família onde eu nasci. Né? Eu sou agraciado porque desde pequeno fui muito amado pelo meu pai e pela minha mãe aqui, né? Então eu nasci pequeno, tenho lembranças da Secap, que foi um bairro que eu morei, posteriormente no Eldorado. Então fui muito feliz, sou muito feliz em Venceslau, gosto de Venceslau e só tenho alegrias para dizer da cidade. A Secap, você morou na Secap? Por 9 anos, por quase 9 anos. 9 anos? Quase 9 anos. É ali que você foi criança? Ali que eu fui criança. Ali e no Eldorado, né? Uma parte no Eldorado. E como que era ali na Secap? Brincava, passeava? Hã? Sim, sim. Na Secap a gente brincava muito, né? Tinha a oportunidade realmente de ser criança. A gente andava por todos aqueles bairros, né? Andava de bicicleta, andava de carrinho de rolemã. Existe uma diferença hoje da criança do passado e de hoje, né? O celular parece que meio atrapalhando a infância. Você não acha, não? Eu tenho certeza, né? É uma das coisas que a gente tem uma certeza. Antigamente eu vi um meme no WhatsApp, né, esses dias atrás, que fala que antigamente a mãe brigava para o filho voltar para casa, né? E hoje se briga para ele sair de casa, para ele sair do quarto, fica o tempo inteiro no quarto, o tempo inteiro no celular. Isso é verdade. Você tocou num assunto que realmente a criança fica o tempo todo ali no sofá, no celular, precisa sair, precisa brincar. Na nossa época, na sua, quantos anos você tem, Roberley? 42 anos. 42 anos, deixa eu anotar aqui, 42 anos. E também na sua época a criança ia pra rua, você brincava, você disse carrinho de rolemã? Carrinho de rolemã, a gente brincava de salva naqueles bairros tudo, ia pra rio, ia pra campo, jogava bola, tudo isso aí. Tinha tranquilidade. E futebol você gosta? Olha, futebol eu gosto, mas eu sou um perna de pau. Eu era o último a ser escolhido. Escuta só, e depois ali saiu da Secap e foi morar no Eldorado, e daí começou a juventude. Sim, meu pai e minha mãe montaram um mercado no Eldorado, e aí eu fui trabalhar com eles lá aí eu fui pro Eldorado e já comecei não só brincar, mas comecei já a trabalhar com eles no Eldorado, no mercado. E que idade você tinha? Depois dos 10 anos, né? Depois dos 10 anos já comecei já a ajudar ali. E daí veio a juventude, passou a adolescência, veio a juventude. Como foi a juventude? Você sempre morou em Presidente Venceslau? Sempre. Eu fiquei algum tempo fora, porque eu passei no concurso público para a Sabesp, né? Então assim, na minha juventude foi o seguinte, eu continuei ajudando meu pai no mercado e depois meu pai se aventurou nas tarefas de guincho, né? Ele comprou o guincho da cidade, comprou outro guincho, também auxiliava ele no guincho. Com 18 anos, com 17 anos eu passei no vestibular, fui estudar na Toledo em Prudente e concomitantemente eu entrei na Sabesp, né? Eu passei no concurso na Sabesp e comecei a trabalhar em Prudente e morar em Prudente assim, um curto período. Né? E você disse para mim um dia que você gostava daquela história do guincho. Eu amo guincho, tanto é que eu comprei o caminhão do meu pai de novo, depois ele não queria que comprasse, eu comprei de novo agora há pouco tempo atrás para reformá-lo. Você comprou o caminhão do guincho do seu pai? Onde estava o caminhão? O caminhão ele foi até descaracterizado, ele
ele tinha uma carroceria de guincho, né? Meu pai vendeu, interessante a história, né? Que meu pai vendeu o caminhão para terminar de pagar a faculdade minha e da minha irmã. Né? A gente trabalhava todos juntos, ele vendeu esse caminhão. E depois ele vendeu, com o tempo, ele vendeu o outro. E esse caminhão estava aqui em Venceslau há um tempo furando poços, né? E depois ele foi praticamente abandonado. E aí eu procurei o Alisson, que eu vi que ele estava com o caminhão, e aí acabei comprando de volta esse caminhão. Esse caminhão está parado, mas eu vou reformá-lo, vou deixar ele, vou deixar bem arrumadinho. Mas o porquê essa história do guincho deixou você meio apaixonado? Você falou que gostava demais do trabalho. Porque é um trabalho braçal, né? É um trabalho braçal. Acontece o seguinte, o guincho, ele me deixou apaixonado, por quê? Porque trabalhávamos a família inteira, eu, meu pai e minha mãe, juntos, para começar a pagar a minha faculdade e pagar a faculdade da minha irmã. Então, assim, eu devo muito aos meus pais, né? E devo muito, e aquele serviço, aquilo me lembra, né? E o seguinte, no guincho a gente tinha que criar soluções para tirar um caminhão do barranco, para tirar um caminhão da ribanceira, e com os caminhões até relativamente fracos, né? E isso ajuda até hoje, né? Que a gente é obrigado até hoje a criar soluções para enfrentar os problemas da vida. Então aquilo ali me ajudou a criar várias soluções e me ajuda até hoje, porque a gente não se atemoriza diante de uma adversidade. Então aquilo lá foi muito importante para mim. Agora, você nota que esse meio do guincho também é um meio ligado a ocorrências. E ocorrência é um fato curioso, né? Não tem nada igual. Os dias não são iguais, né? Não são iguais. Não são iguais. Você, numa situação dessa, de ser um operador de guincho, um motorista de guincho, todos os dias são diferentes, é isso? Sim, diferentes. E acontecia, e você passava por fatos inusitados. Você ia buscar um carro e antigamente, eu costumo falar que ali, a Naurilândia, Santa Rita do Pardo, mesmo Batayporã, a gente ia tudo por terra, né? Então era uma viagem mesmo. Você passava dentro de riacho, passava de pequenos cursos d'água, você era obrigado a contornar tudo isso daí, e cada dia era um dia diferente, né? Eu imaginava até que eu não conseguiria advogar, porque o advogado você fica muito tempo dentro do escritório trancado, e o guincho era uma liberdade muito grande. E tem alguma ocorrência assim que ficou marcado para você na vida, não? Toninho, eu tenho uma situação assim bem interessante que aconteceu comigo, que eu fui guinchar, a polícia rodoviária nos acionou e eu fui guinchar um carro nas proximidades de Mirante, né? E era um acidente, né? E assim, aparentemente não tinha tido vítima fatal, e realmente não teve vítima fatal, mas eu não sabia. E eu fui guinchar e a rodoviária pediu para que eu ficasse ali, que ele ia levar os documentos das pessoas acidentadas até um certo local, até o pronto-socorro. Eu fiquei ali guinchando aquele carro, cortando, porque tinha que cortar algumas árvores para chegar até o carro, e sozinho. E dado momento eu voltei pro caminhão, né, e controlando o guincho para que buscasse o carro e viesse trazendo o carro. Eu me assustei, o cara botou a mão na minha mão assim, uma pessoa bem assustadora, e era um motorista de um veículo funerário, e que estava aberto atrás. Eu levei um susto tão grande, tinha 18 anos, era moleque, saí correndo pro meio do mato e o cara saiu atrás de mim. Não, fica calmo. Eu não sabia se tinha sido as pessoas do acidente, então assim, naquela época se assustava bastante, mas foi um fato bem inusitado. Mas no guincho a gente pegava bastante situações tristes, né, tudo, mas também passava por algumas situações inusitadas assim que você dava risada. De que você passava situações também de que que mostravam que vocês eram uma necessidade boa, né? Sim, naquele ponto, sim, né? Sim. Vocês chegaram a destombar caminhão? Muito. Quando meu pai comprou o guincho, ele comprou um guincho, depois ele comprou outro guincho, né? Ele comprou os dois guinchos na época que tinha em Venceslau. Ele comprou o guincho da Ford, depois ele comprou o guincho da Pagé, né? Aquelas duas concessionárias que tinham na época. E nós começamos a destombar caminhões e fazer uma área grande, porque naquela época era difícil ter outros guinchos. Então a gente ia até bem para frente de Bataguaçu ali, como eu falei, a Naurilândia, Santa Rita, em outros lugares, e vários caminhões tombados. E a comunicação era feita como?
Olha que interessante. Porque né, naquela época praticamente não tinha um celular, era mais difícil. Né? Era telefone, né? No começo era pelo telefone mesmo. E a gente, onde passava, retornava para o telefone da base, que era a minha casa. Né? E posteriormente, quando saíram os primeiros celulares, meu pai comprou um celular e tinha celular. E depois ele comprou um para mim também. Comecei a trabalhar com ele, nós tínhamos celulares. E era difícil, eram os tijolos, né? Grandes, tijolão, né? Assim, eu tenho um exemplar desse lá. Você tem? Em casa, guardado. Mas, Roberley, daí saiu do guincho, foi para a Sabesp e se tornou um advogado. Você pensou na sua vida em algum dia em ser um advogado? Sim. Eu me lembro da infância, eu tenho assim, uma lembrança bem interessante, que eu quando era pequeno, meu pai era taxista, né? Meu pai foi taxista por um período e ele me levou numa corrida de táxi na casa de um advogado, né? Inclusive do Dr. Assir Murad. E naquele dia lá ele falou para mim, né? Meu pai me contando, olha que bonito ser advogado, trabalho, tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça desde a infância. Quando fui fazer o vestibular, eu optei por direito, passei na Toledo e graças a Deus. E depois disso eu passei nesse concurso da Sabesp, saí, vim para o IBGE. Do IBGE eu fui para a SAP, né, Secretaria de Administração Penitenciária. Fui agente penitenciário até me formar em 2002. E em 2003 eu já saí da penitenciária e montei meu escritório. Dia 1º de maio de 2003 eu montei meu escritório. Eu vi uma postagem que você está comemorando, quantos anos lá? 20 anos de advocacia. 20 anos de advocacia e 20 anos de escritório, né? De escritório. Como foi a montagem do escritório? Conta pra gente. Cara, foi assim, foi uma situação interessante. Eu tenho um amigo, né, um grande amigo, que é o João Paião. E o João e um dia, o João fazendo caminhada e eu voltando da penitenciária, nós se encontramos. E eu falei, olha, João, o João já tinha um escritório na casa dele. Eu falei, João, vamos profissionalizar isso, vamos montar um escritório. E aí nós passamos ali onde é o meu escritório hoje, até hoje, né? Mas ali em cima da Casa Esporte, mas passamos na Casa Esporte, combinamos e fechamos e montamos o escritório. Lixamos, fomos nós que lixamos as paredes, né? Eu tenho rinite, tive um ataque naquela semana, pintamos as paredes, lixamos o chão, passamos, fizemos tudo. E montamos o escritório ali na Dom Pedro II. Fui muito feliz, né, naquele momento de estar montando o escritório. E você começou na área criminal? Toninho, eu era agente penitenciário e eu via com reservas a área criminal. Tá? Eu acho que todo estudante de direito tem uma paixão pela área criminal, mas eu via com reservas. Mas foi a vida me levou para começar a fazer advocacia criminal. Né? A vida me levou, porque assim, eu comecei a fazer os casos, pegamos alguns cíveis, algumas execuções de aluguéis de um parente do João, e aí do nada pintou um caso criminal. Aí eu fiz o criminal. Aí esse trouxe outro, e sabe aquela situação da semente plantada? Ela vem e foi trazendo outro, até que numa situação, na época, eu fui defender um movimento social e peguei vários casos criminais. E aí foi que eu fiquei conhecido como um advogado que faz preferencialmente criminal. Isso não é verdade. Hoje o criminal ele representa uma minoria não, um percentual do meu escritório. Mas a fama veio do criminal. Você gosta do tribunal de júri? Gosto do tribunal de júri. E como que você pode contar, passar alguma ação? É claro que até se você quiser dar nomes, mas nomes fictícios de algum tribunal que você foi muito legal. Olha, Toninho, o tribunal do júri... A defesa que você fez. O tribunal do júri, vamos dizer assim, é o ápice do trabalho do advogado. Né? Hoje, a maioria dos advogados trabalha tecnicamente, construindo suas petições. E o tribunal do júri, você se dirige diretamente a 7 pessoas, né? Porque essa é a essência do tribunal do júri. O tribunal do júri, você é julgado pelos seus pares, 7 pessoas selecionadas da sociedade, e essas pessoas que fazem o julgamento. Então, ali envolve emoção, envolve técnica,
né? Mas muito mais o poder do convencimento e de mostrar muitas vezes a verdade. Porque para o juiz já conhece o processo, conhece de cabo a rabo, ele conhece o que é o processo, né? No processo a gente tenta reproduzir o que aconteceu na vida, né? A realidade. Então, as provas produzidas pela polícia e depois colocadas pelas partes no processo, elas visam o quê? Reproduzir aquele momento que houve ou não houve crime, né? E se esse crime ele merece, se a pessoa é culpada ou não, ou se existe algum excludente de licitude, ou seja, se é uma legítima defesa, né? Algum estado de necessidade que a pessoa fez aquilo ali. E o que acontece? Falar isso para o juiz é fácil, o difícil é falar para as pessoas. Porque as pessoas ali, elas vêm carregadas de emoção. Então, qual que é a função do advogado no tribunal de júri? É trazer aquele preconceito que a pessoa tem sobre a pessoa do culpado e mostrar as provas que estão no processo, reconstituindo um a um, né, aqueles elementos, para a pessoa no final ver se a pessoa é culpada ou não, se ela merece ser condenada como o Ministério Público ou o promotor de justiça pediu. Não. Aqui a gente teve alguns casos que tem até um certo rumor, um caso de um mudo ter sido acusado de ter, né, cometido de um homicídio de um andarilho, um caso que gerou um certo rumor. A gente tem uma situação aqui em Marabá também. Então, e muitas vezes a função do advogado não é nem absolver, né, aquela pessoa, é muitas vezes trazer para a realidade a pena. Porque muitas vezes a intenção da pessoa não é matar, a intenção é ferir e ocorre a morte posteriormente, ou alguma outra situação. Mas assim, o tribunal, a essência do tribunal é justamente isso, é demonstrar o que realmente aconteceu para que a pessoa ou seja absolvida ou seja condenada somente naquilo, e não no exagero que muitas vezes é colocado numa situação numa situação que a pessoa é acusada. Agora eu imagino a emoção que deve ter um advogado naquele momento da defesa, o tempo todo da defesa, que ele está ali cuidando do seu cliente. No tribunal de júri, como que é essa emoção? Fica flor da pele? Existe uma tensão ou não? O tribunal de júri até hoje causa uma tensão, porque você fala para 7 jurados, né? Você fala para o promotor de justiça, para o juiz de direito, para muita gente. Normalmente casos que envolvem crime contra a vida, né? Então são casos delicados. Muitas vezes você está lá com a família da vítima, que é outra situação delicada. Então realmente é uma situação de emoção e passa até hoje. Eu não sei, talvez algum criminalista que faça não tenha, mas até hoje tem o frio na barriga, né? Tem o frio. E normalmente os júris não se fazem mais, pelo menos eu trabalho no júri em equipe, né? Porque muitas vezes você está focado e você perde alguma situação que está ao lado. Então é sempre bom ter uma pessoa te auxiliando, prestando atenção ali, né? Olha, exato. A gente trabalha em equipe. Não só no júri, mas nos outros casos hoje a advocacia mudou um pouco daquela advocacia do passado, né? Então hoje a gente trabalha muito em equipe na advocacia. E você, você fez júris em Presidente Venceslau, não? Eu acho que eu tenho mais de 8 júris em Venceslau, fora também. E fora, distante, onde você fez? Olha, eu fiz júri em Ribas do Rio Pardo, eu fiz júri em Anaurilândia, eu fiz júri em Batayporã, nós fizemos júris em Votuporanga, Prudente, vários júris em Prudente, salvo me engano, um em Rancharia, vários júris, muitos lugares e fora. E existe um preparativo para tudo isso também, né? Como que você, como advogado, e fica diante, ou até diante de uma chefia, de uma equipe de advogados, como que vocês preparam esse júri, tendo ainda outras causas que vocês cuidam? Ou você dispensa tudo e fica focado naquilo? Na verdade, como eu falei, o processo, o processo ele é construído, né? Então, a autoridade policial faz o processo e você, lá no começo, você começa já a preparar a sua defesa. Você verifica o que o seu cliente falou e, com base no que ele falou, você já vai construindo a defesa. Então, todo o movimento do processo você acompanhou.
né? Desde o início até esse processo ser preparado. Porque assim, o tribunal do júri é a última fase de um processo criminal que é contra a vida, né? Um crime contra a vida. Então, você conhece já o processo inteiro, mas isso não demanda, isso não significa que você não tenha que preparar o júri. Você fica mais ou menos uma semana ali em cima daquele caso. Os outros casos, você acaba olhando, você pede muitas vezes dispensa, e os juízes realmente compreendem, dispensa muitas vezes outras audiências que você tem antes ou depois, né, naquela semana, tal, justamente para você ficar preparado para o júri. Porque não tem, né, o tribunal do júri não tem essa, você tem que fazer. Tem que fazer, né? É. E o escritório? Hoje a gente sabe que você tem um escritório, né? Nós estávamos falando sobre o mesmo há pouco. Quantos advogados trabalham com você hoje? Hoje no escritório trabalham 3 advogados diretamente, né? 3 advogados. E trabalha mais 3 estagiários, mas 4 estagiários no total. 4 estagiários? Isso. Então são 8 pessoas, 8, com você, é claro. Isso. Aí eu tenho outro escritório em Prudente que é destinado à compensação de reserva ambiental, né? É uma parceria, é um escritório do qual eu sou sócio, chama Regenera, é uma empresa que se destina somente à compensação. Então lá nós somos mais em 4 sócios, temos funcionários. Agora, o campo jurídico é muito vasto, né? É grande. É muita coisa, né? É grande. É ação de tudo quanto é tipo. Sim. Se você for pegar mesmo o advogado ficar à disposição, ele vai encontrar casos de todas as naturezas. A gente brinca no escritório, a gente conversa com outros profissionais, é que assim, há uma reclamação muito grande do direito e da advocacia, mas a gente não enxerga dessa maneira. Se a pessoa tiver disposição e vontade, como você falou, o campo é grande, há várias vertentes dentro do direito que você pode estar trabalhando, né? E sempre tem serviço. Serviço tem. Serviço, né? Bastante serviço, né? Bastante serviço. E agora, a rotina de um advogado é difícil? Difícil. Como a gente... Criminal é um pouco mais difícil porque você... Volta e meia você é acionado fora de hora, volta e meia você tem que estar à disposição nos sábados, domingos e feriados da vida. Mas a gente trabalha com prazo, né? Então, muitas vezes eu estou no escritório até tarde da noite justamente fazendo prazos, porque você faz o seu planejamento, mas muitas vezes você recebe alguma publicação e você tem que cumprir aquele prazo. Então a rotina do advogado é atrelada a prazos e a gente vive em cima dos prazos, né? Mas é gratificante. Eu, pela família de onde você veio, que eu conheço um pouco, principalmente o Altair, eu noto que você é bem emotivo. Sim. E qual foi o caso assim que te causou assim um orgulho, uma emoção muito grande por você ter resolvido? Toninho, existe uma frase que fala que para nós advogados, que fala que você não pode nem comemorar muito uma vitória e nem lastimar muito uma derrota, né? Durante esse período todo, vários casos me deixaram emotivo. Mas numa situação específica, eu fui defender um caminhoneiro daqui da região, senhor distinto, sabe? Que infelizmente ele caiu praticamente num golpe em Ponta Porã e carregou, né, uma carga, e que dentro dessa carga tinha entorpecente. E naquela situação, eu cheguei para fazer a defesa, eu já cheguei falando, poxa, você... E ele estava chorando lá e estava ajoelhado, né? Quando eu cheguei, era na cela da Federal lá de Ponta Porã, e ele estava ajoelhado, orando, e eu cheguei, no primeiro momento, eu cheguei com a atitude de perguntar, não, mas você fez mesmo isso aqui? Ele, não. No meio do caminho, eu falei, você não quer mudar a defesa? Vamos fazer dessa maneira? Não, eu sou inocente. Na audiência, foram ouvidos os policiais e no final foi dada a inocência para ele. E quando ele chegou em casa, me mandaram o vídeo, sabe? A família sofreu demais, foi uma situação que sofreu demais. Mandaram o vídeo. E quando mandaram o vídeo dele chegando em casa, cara, eu chorei muito,
mas chorei muito, porque foi uma situação assim que você vê onde chega o seu trabalho. Para aquela família, para aquela pessoa, você foi essencial, você entendeu? O seu trabalho foi essencial. Então, várias vezes eu já tive emoção, fui abraçado, tudo. Como eu te falei, a gente não pode comemorar as vitórias e esquecer e se lastimar com as derrotas. Mas várias vezes aconteceu isso e deixa a gente muito feliz. Muito feliz. E o que o Roberley, Dr. Roberley, faz nas horas vagas? Aí eu faço muita coisa. Toninho, assim, eu falei, já falo direto, tem gente que fala que tem os amigos contados na mão. É lógico, a gente tem aquelas pessoas que a gente ama e que quer trazer junto e que são aqueles amigos leais que estão sempre com você. Mas eu sou um felizardo, eu tenho muitos amigos. Eu tenho uma família que eu já falei aqui, que é amorosa demais. Já falei pro pessoal. Você tem uma irmã, né? Tem duas irmãs. Duas irmãs? Duas irmãs que eu tenho uma Suelen, que está em Hortolândia, e tenho a Bárbara, que mora em Presidente Prudente. Manda um abraço para Suelen de Hortolândia. Suelen, minha irmã amada, vai estar aqui final de semana. Eu te amo. Um grande abraço para você. A outra você já vê, né? Bastante. Eu vejo bastante. Se falar que ser emotivo, toda vez que eu vou a Hortolândia, que eu saio de lá, eu não consigo conversar de tanto que eu fico emocionado. Porque eu e a Suelen tivemos uma ligação, temos uma ligação muito grande. Né? Porque eram dois pequenininhos, um cuidava do outro. Né? A Bárbara também, mas com ela, assim, essa questão de chorar bastante. E daí você se diverte bastante com os amigos. Nossa, eu acho que a gente tem um paraíso, né? Venceslau é maravilhoso, né? Mas também nós temos um paraíso na região que é Presidente Epitácio. Pouco explorado, sabe? Eu não sei porquê, eu acho ainda pouco explorado, porque é maravilhoso, tem um monte de coisas bonitas, tem ilhas maravilhosas que o pessoal pode ir lá e é legal. E quase todo final de semana eu tô ou com os amigos fazendo churrasco, né? Tomando uma cerveja, ou indo para Epitácio, curtindo o rio lá. É muito bom lá. Então tá bom. Roberley, gostou do nosso bate-papo? Eu amei. Que bom, olha, nós sempre estamos aqui, viu? E mais vezes vou convidá-lo para a gente colocar o papo dessa sociedade em ordem, né? Mostrar a vida de muita gente aqui no nosso blog, trazer pessoas interessantes, importantes, pessoas simples, pessoas intelectuais, enfim, a gente quer mostrar Presidente Venceslau e não só a nossa cidade, também amigos de Anastácio, Prudente, Epitácio, Bataguaçu, para fazer isso que você fez, falar de você, falar da profissão e falar do meio jurídico que é assim um ponto muito especial, um local fantástico, né? Obrigado, Toninho, eu que agradeço. Eu posso fazer um agradecimento aqui, Toninho? Fique à vontade. Eu gostaria de agradecer muito, tá? As pessoas que estão na minha retaguarda no escritório. Né? Fique à vontade. Muitas vezes o nome que aparece é o meu nome, né? Mas eu tenho lá, né, o Dr. Gabriel, o Dr. Matheus, a Amanda, a Bia, a Luana, né? E fora isso, vários parceiros, vários amigos. Eu queria agradecer ele, quero agradecer você, tá? Pela oportunidade e estou à disposição sua para o que você precisar. Tá bom? Dr. Roberley Cândido de Araújo, advogado em Presidente Venceslau, esteve aqui comigo, bateu um papo bem gostoso e você curtiu aí no blog do Toninho. Um abraço a todos, obrigado.